Negociações avançadas no Atlético, Hulk fora para 2026 e ainda tudo sobre o clássico Atlético e Cruzeiro. Meu nome é Caio, seja muito bem-vindo ao canal Apaixonados pelo Galo. A partir deste momento, vou te atualizar sobre as últimas informações do Galão querido, mas antes, gostaria de poder contar com seu like, o seu compartilhamento, se possível. Tamo junto, muito obrigado, se inscreva no canal e ative o sino das notificações para você não perder nenhum conteúdo. Lembrando que aqui toda semana temos informações do Galo. Já deixou o like? Já compartilhou? Então bora pro vídeo sem mais delongas. Bom, vamos começar falando aqui, dividindo em pautas, vamos começar falando de Atlético e Cruzeiro, né? O clássico que aconteceu ontem às 9h30 da noite, horário de Brasília. O Atlético empatou com o Cruzeiro por 1-1 na Arena MRV. Poderia ter vencido o jogo até por mais, poderia ter feito 3, 4 gols tranquilamente. O Atlético criou muitas oportunidades. E fica um destaque positivo para o técnico Jorge Sampaoli e um destaque também negativo para o treinador alvinegro. Bom, primeiramente o destaque negativo foram que as substituições do técnico acabaram, não surtindo tanto efeito. Os jogadores entraram mal em campo e acabou matando um pouco o ataque do Atlético. Então o Galo deixou de produzir o que estava produzindo entre o primeiro e o segundo tempo ali. No final da partida acabou rifando muita bola, errando muitos passes. O Scarpa também, acho que um pouco cansado, errava alguns passes ali fáceis. O próprio Bernard deixou de correr numa bola ali porque sentiu câimbras, O Dudu já havia saído do campo, eu imagino que também por cansaço. Então a gente vê que o físico do Atlético ainda não tá 100% assim, melhorou bastante, tá? Mas ainda não tá no ideal, para os 90 minutos ali todos os jogadores. Obviamente um ou outro, vai estar 100%, O caso ali do Caio Paulista, enfim, muito forte fisicamente, O próprio Lianco, que quando estava jogando muito bem, e o físico estava bem interessante. O próprio Alan Franco, enfim, entre outros jogadores ali que a gente sabe que o físico não está pesando. Bom, vamos começar falando da defesa para o ataque, Vamos começar do começo. Everson pouco exigido, e aí o Atlético fez uma linha de 3 com o Saravia, igual o Sampaoli costuma jogar normalmente. Saravia, o Ivan Roman e o Juan Tressoldi. O Ivan Roman jogando um pouco mais pelo lado esquerdo do campo, o Juan Tressoldi como um zagueiro central e o Saravia pelo lado direito. Acho que foi até um pouco complicado para o Ivan Roman, mas ele conseguiu se virar bem por ali, Colocou o Caio Jorge no bolso, que por sinal foi bastante covarde, em alguns lances ali, uma cotovelada que ele dá no peito ali do Ivan Roman na lateral do campo ali, na minha opinião, caracterizaria agressão e ele teria que ser expulso, se não fosse nesse lance, teve também o lance que ele pegou na mão machucada ali do Ivan Roman, apertou, sabendo que o Ivan Roman estava com uma lesão na mão direita ali. Muito se falava de estar com lesão na mão esquerda, mas não. Era a mão direita do Ivan Roman que estava lesionada, E tanto é que a proteção estava nessa mão, E aí o Caio Jorge, sabendo disso, apertou a mão do adversário ali para poder tentar tirar ele do jogo. E depois ele faz uma cena de teatro ali bizarra. A Globo tá perdendo aí o Caio Jorge, Portanto, é um ator assim sensacional, Fingiu que tomou uma cotovelada na cara ali, sendo que o Ivan Roman simplesmente tirou a mão ali, quando ele apertou, porque obviamente dói, gente? Uma mão lesionada, com fratura ali, qualquer esbarrão ali vai doer, obviamente, e o instinto ali do ser humano é tirar a mão, Dói ali, pô, apertou, doeu, tira a mão, E aí, deu um tapa pro lado assim, mas nem pegou no Caio Jorge, também não foi um tapa direcionado ao rosto, nem nada do tipo. Então, ele acabou tendo essa atuação aí. Caio Jorge muito desequilibrado, na partida, como a maioria do elenco do Cruzeiro também, Parece que viram que o Atlético estava melhor na partida, que o Atlético poderia ganhar
a qualquer momento e que eles não estavam conseguindo produzir. Aliás, o gol, né, que eles fizeram, na verdade, foi dado de presente ali pelo Gabriel Menino, um passe bizarro na lateral esquerda do campo ali, né, na direita do ataque do Cruzeiro. O Caio Jorge se aproveitou e saiu sozinho na cara do Everson, juntamente com o Matheus Pereira ali, aí não teve o que fazer o goleiro atleticano, né? Bom, seguindo aqui, o Ivan Roman muito bem, né? O Saravia muito bem novamente, e o Juan Tressoldi temos que destacar, tá? Temos que falar sobre o zagueiro Juan Tressoldi. Que zagueiro bom, cara. Não é nenhum craque, não é um cara que vai ficar se aparecendo, né? Vai dar drible em atacante. Não é um cara que você vai notar ele muito no jogo, até porque ele erra pouco. Então isso é muito bom para um zagueiro. O zagueiro tem que ser assim, cara. Não tem que ficar se aparecendo igual às vezes, né? O Lianco passa um pouco do ponto, né? Às vezes em alguns momentos ele acaba se excedendo, e eu gosto demais do Lianco, tá, gente? Sou, acho que um dos principais fãs do Lianco, né? Com a camisa do Atlético, mas assim, é inegável que ele aparece, né? Tenta aparecer em algumas situações. Já o Tressoldi, ele é bem mais discreto, joga muito futebol, tá? Aquele futebol simples e tem uma grande força na bola aérea. Eu acho que o Atlético ali com o Tressoldi, né? O Lianco e o Vitor Hugo, né? Acho que seria hoje, caso o Lianco caso o Lianco estivesse disponível, né, ainda, o Atlético com essa linha de defensiva de 3 ali seria sensacional. Mas ainda tem o Saravia, né, que não pode sair desse time. Então seria realmente Tressoldi, por exemplo, o Lianco e o Saravia. Aí o Vitor Hugo esperaria um pouco, enfim, isso aí seria dor de cabeça pro Sampaoli. Mas não vamos ficar falando disso aqui porque o Lianco não pode jogar, né? Mas pro jogo contra o Corinthians, eu colocaria Saravia, o Tressoldi e também o Vitor Hugo. Deixaria o Alonso no banco um pouco, que ele tá merecendo. Passando pro meio de campo, uma partida não tão ruim do Gabriel Menino, mas teve ali um lance chave, né, na partida, deu um gol pro Cruzeiro, então isso acabou com o rendimento dele na partida. Se olhar os números do Gabriel Menino, ele não teve números tão ruins, mas entregou a paçoca ali no principal lance que o Cruzeiro conseguiu chegar no ataque. Em contraponto, o Scarpa muito bem no jogo. Muita gente achou que ele estava apagado e tudo mais, mas não, o Scarpa distribuiu bem o jogo, virava a bola para a esquerda, virava a bola para a direita, arriscava de fora da área, dava passe vertical, dava passe horizontal, enfim, o Scarpa jogou muita bola, também é um jogador bastante discreto muitas das vezes, né? O Arana jogou bem também, né? Teve uma boa aparição na minha opinião, e precisamos falar de Bernard e Dudu, né? O Bernard recuperado pelo Sampaoli e o Dudu é aquele jogador que também mostra sinais de recuperação. O Dudu não foi só ontem que jogou bem, contra o Sport já entrou muito bem na partida, conseguiu ali arrastar a defesa adversária, criar algumas situações de gols, e ontem foi para mim o principal jogador do Atlético na partida. Primeiro o Dudu, depois o Bernard, dois jogadores ali que estavam desacreditados. Eu aqui no canal sempre pregava respeito ao Bernard, sempre acreditava que o Bernard poderia dar a volta por cima, né? Já o Dudu não acreditava tanto, né? Sendo sincero para vocês. Mas que bom que o Dudu tá tendo essa reviravolta. Tomara que continue assim e que o Dudu possa dar ainda muitas alegrias para o torcedor do Atlético, para nós atleticanos, né? Resumindo, o Atlético fez um baita jogo. O empate, né, o resultado ali foi um resultado mentiroso, porque o Atlético, caso convertesse suas chances, tivesse calibrado um pouquinho o pé ali no último terço do campo, poderia ter feito tranquilamente 3, 4 gols no Cruzeiro ontem. E olha que a defesa do Cruzeiro é uma defesa muito pouco vazada. Então me animou bastante nessa evolução do time do técnico Jorge Sampaoli, né? O Rony, o básico de sempre, muita vontade, muito coração,
mas quase zero técnica. O Rony, ele não é um jogador aí que a gente vai esperar muitos gols, muitas assistências. Infelizmente, ele erra muito ali no terço final do campo. O gol do Atlético, para mim, foi irregular, né? O Dudu toca na bola por último, não seria escanteio, fatalmente não aconteceria o gol do Atlético, mas, na minha opinião, também o Caio Jorge teria que ter sido expulso ainda no primeiro tempo pela cotovelada no peito ali do Ivan Roman, ou pelo menos ganhado um amarelo nesse lance e um amarelo no lance que ele aperta a mão do Ivan Roman, embora eu ache que seja para vermelho direto qualquer uma das duas ocasiões ali. Então, passou barato o primeiro tempo ali pro Caio Jorge, né? E fatalmente, como o gol do Cruzeiro foi no segundo tempo, né? O Cruzeiro também não faria o gol, porque quem se aproveita do erro do Gabriel Menino é realmente o Caio Jorge, né? E se o Cruzeiro fica com um a menos ali desde o primeiro tempo, aí o Atlético, na minha opinião, iria mais para cima ainda e talvez conseguisse fazer aí um resultado bem melhor, né? Mas deixa a sua opinião nos comentários, não vou me alongar tanto assim, acho que eu já falei bastante do jogo, acho que deu para fazer uma análise bem interessante. Vamos falar aqui agora, gente, sobre a questão aí do Galo, e será que o Hulk pode sair para 2026? Saiu uma informação hoje, né, no canal Eu Acredito, que o Atlético, na verdade, pessoas, né, ligadas ao Hulk, né, eu não lembro quem que deu a informação, né, mas é lá do canal Eu Acredito, né, a equipe lá dá os créditos a eles, né, falando ali, eles passaram a informação que o Hulk, ele pode não ficar para 2026, né? O Hulk, ele está um pouco incomodado, não com a reserva, né? Mas na visão dele e do seu staff, os jogadores do Atlético não estariam mais correndo, né, para o Hulk, não querem mais correr, né, pro atacante alvinegro, e isso tem incomodado o Hulk. Ele mesmo vê, sente, e quando ele entra no jogo, o time acaba piorando, né, e isso é uma realidade. Então a informação é que eles estão um pouco insatisfeitos com essa situação, e caso não mude essa situação, caso continue nesse pé, caso continue nessa toada, o Hulk deve sim deixar o Atlético em 2026, e aí não se sabe se para MLS ou se é para algum outro clube, né, do futebol brasileiro, enfim, sul-americano, não sei, né, não tenho ideia, mas fato é que se continuar, né, essa questão aí do Hulk entrando nos jogos e acabando não desempenhando, né, um grande futebol, não conseguindo ajudar o time piorando, né, os jogadores não correndo para ele, né, de acordo ali com o staff do Hulk, o Hulk deve sim, em 2026, deixar o Atlético. Lembrando, novamente, não estou falando que o Hulk vai sair do Galo em 2026. Tem uma possibilidade grande, caso as coisas continuem acontecendo do jeito que estão. Beleza? Então deixe nos comentários a sua opinião. Você é a favor da permanência do Hulk aí para 2026, né, dele se aposentar no Atlético e tudo mais, ou você é a favor da liberação do nosso ídolo, para mim o maior da história do Atlético? Deixe nos comentários a sua opinião, né? Eu ficaria com certeza com o Hulk para 2026. O Hulk para mim aposenta aí no Atlético, mas é importante você expressar a sua opinião, beleza? E bora pro terceiro assunto, né? Passando a régua nesse assunto do Hulk aí agora, o Sampaoli, né, dá alguns indícios de que ele não é ali uma prioridade realmente no time do Atlético, e deve cobrar alguns reforços, né, o Sampaoli. Então, talvez o Hulk realmente perca espaço caso as coisas não andem, não caminhem do jeito que ele e o próprio clube desejam, né? Vamos para o próximo assunto, terceiro e último assunto do vídeo. Vamos falar agora aqui sobre o Renzo Saravia, né? Que hoje tem negociações avançadas para sua renovação de contrato com o Atlético. Eu havia trazido aqui em primeira mão para vocês que o Saravia, ele estava muito perto de uma renovação, que ele queria uma temporada, 2 temporadas, né? O Atlético queria apenas uma,
mas que eu trouxe aqui a informação que o Atlético toparia dar esses 2 anos de contrato, que estavam em negociações ali, que o Atlético não deixaria essa questão contratual, né, atrapalhar o andamento das negociações com o Renzo Saravia. E devido à volta dele ao clube, né, a volta dele ao time de lesão, voltou bem como sempre, jogando muita bola, o Atlético decidiu aí fazer a sua proposta de 2 temporadas para o Renzo Saravia, né? Os valores não foram divulgados, obviamente, né, da proposta do Atlético, e o Saravia prepara uma contraproposta para apresentar ao Galo. E, gente, posso falar com vocês? Informação que chega pra gente aqui novamente, e aqui é exclusiva, tá? Exclusiva aqui do canal. Se você vê em outro canal depois, fala, pô, dá créditos lá pro Caio, do canal Apaixonados pelo Galo, que trouxe essa informação em primeira mão. O Saravia irá renovar o seu contrato com o Atlético. O Saravia ficará no Atlético por mais 2 temporadas. O Saravia muito dificilmente sairá do Galo, muito dificilmente não renovará o seu contrato. Eu já vinha adiantando isso aqui para vocês. Quem me acompanha sabe, né, que é um trabalho sério, trabalho honesto, trabalho com muito respeito ao torcedor do Atlético, né? A quem me assiste no geral. Então, o Saravia, 95% de chance de renovar com o Atlético, tá? Dificilmente a negociação não vai andar, até porque o Saravia já recusou 2 propostas, e aí essa informação foi do canal Eu Acredito, né? O Saravia recusou a oferta do São Paulo e de algum outro clube, não me lembro exatamente agora qual, mas foram 2 propostas, e aí a gente confirmou essa informação e trouxe aqui também que o Saravia muito possivelmente seguiria no Atlético, e agora isso aos poucos vai se confirmando. Assim que confirmar, vamos trazer aqui também para vocês essa informação, beleza? Bom, gente, queria saber a sua opinião também, deixa aí nos comentários. Se puder, dá aquela divulgada no canal, ajuda aqui, né? Compartilha o link aí nos seus grupos de WhatsApp do Galo, compartilha também aí no Facebook, no Instagram, enfim, qualquer rede social que você puder compartilhar, né? Já tá ajudando a gente demais. Clica no like, né? O botão do joinha para cima aí, que ajuda muito no engajamento do vídeo. Você que gosta aqui do meu trabalho, cogite virar membro do canal, caso você curta bastante o nosso conteúdo e queira dar um apoio ainda mais para o canal, um apoio de forma financeira. É muito importante e é baratinho, apenas R$5 o membro, para você ser membro aqui do canal, né? R$5 por mês, é um dinheiro ali que com certeza vai ser revertido, né, em mais qualidade de gravação, de informação e mais coisas aqui do canal com mais qualidade para vocês, beleza? Bom, gente, eu vou indo nessa, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos vocês, cuidem-se, fiquem com Deus e lembrando que a qualquer momento eu volto com mais informações. Um abraço. Fui!